Então vamos dar uma olhada aqui em como que a gente pode criar uma outra tabela, só que usando o comando SQL. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. E aí, para usar um comando SQL, ou você vai estar dentro de um terminal de comandos, no caso do PostgreSQL você tem o PSQL, ou aqui dentro da ferramenta visual você vai ter algum ambientezinho onde você coloca esses comandos. A gente tem esse ambiente nesse botão aqui, ó, Query Tool. O botão Query Tool abre a janela de comandos Query, comandos SQL. Toda linguagem SQL vai ter que ter uma forma de você inserir esses comandos, onde você interage com o banco de dados manualmente ali. Você dá um comando, ele te mostra o resultado. Você dá um comando, ele te mostra o resultado e assim por diante. Tá? Existem formas de você enviar vários comandos de uma vez só. Existem formas de você programar dentro do ambiente do banco de dados e deixar um programa pronto para ser utilizado depois. Mas a gente, a princípio, vai falar apenas dos comandos básicos, tá certo? Então, para criar uma tabela, a gente tem ali uma tabela de alunos. Vamos criar uma tabela de professores, por exemplo. Create Table, esse é o comando. Create Table, que eu poderia vir aqui em Tables, dar botão direito, dar o comando Create Table, tá vendo? Mas o comando padrão SQL para criação de tabela é o Create Table. Qual é a sintaxe? Ou como que se escreve esse comando para que ele funcione? Então, lembrando que normalmente numa linguagem de programação, ou na linguagem SQL, ou no banco de dados, essas coisas são muito burras, na verdade. Você dá um comando, você tem que dar o comando exatamente como ele quer, senão ele não funciona. Se eu esquecer a letra A aqui, pronto, ele não reconhece mais. Então, a sintaxe é a forma de você escrever esse comando para que ele funcione da forma esperada. Então, create table, nome da tabela. Vou colocar aqui, ó, professores. Eu uso sempre plural, eu uso sempre singular. Aí vai do gosto de cada um. Tá? Existem alguns padrões mundiais que algumas empresas usam, alguns softwares usam automaticamente e tal, mas no seu banco de dados, a princípio, você usa do jeito que você quiser. Hoje você ainda pode usar ali professores, mas nos bancos de dados mais antigos, você só podia usar 8 letras. Por quê? Porque antigamente o nome de arquivo só podia ter 8 letras. E os bancos de dados, cada tabela normalmente era um arquivo no disco, no HD. Então o nome só podia ter 8 letras. Hoje não, hoje o banco de dados permite colocar quantas letras você quiser. Colocar uma frase, você pode fazer uma frase ali como nome da tabela. Né? O Oracle, por exemplo, as versões mais novas dele, o nome de um objeto de banco, uma tabela, ou até mesmo um campo, pode ter até, acho que, se não me engano, 250 caracteres, 256 caracteres, algo assim. Particularmente eu acho um exagero. Né? Eu acho que ali até uns 20 caracteres ali já estaria bom demais para você fazer tudo o que você quer. Mas é bom saber que existe a possibilidade e caso você venha trabalhar com um banco de dados qualquer, você pelo menos já sabe desses padrões. Um dos padrões também que algumas empresas usam é colocar um prefixo para o nome da tabela. Como eu falei antes, às vezes um banco de dados serve para apenas um contexto geral, né? Ou melhor, para um contexto bem específico. Outros bancos de dados usam contextos mais gerais, com tabelas até com nomes semelhantes para contextos específicos dentro do próprio database. Então o que eles fazem? Colocam um prefixo na tabela. Então vamos dizer assim, vamos dizer que esse professor aqui está dentro do contexto de escola. O cara colocar assim, ó, SC de escola, underline professores. Ou school, underline professores. Né? Mas se fosse um sistema de vendas, vendas produtos, vendas clientes, vendas acessórios. Então, cada empresa, cada programador, cada DBA que chama, né, que é o administrador do banco de dados, Database Administrator, né, normalmente chama DBA, usa da forma que acha mais conveniente. Então vamos criar aqui professores. Bom, Create Table. Basta colocar Create Table? Não. Eu tenho que agora especificar quais os campos, quais as colunas dessa tabela. Então eu abro e fecho parênteses. Aqui dentro desses parênteses eu vou dizer, posso colocar assim ou assim, tanto faz. Eu vou dizer os campos que eu quero. E aí eu tenho que dizer o campo e o tipo do campo. Ou qual o data type que ele vai aceitar. Então a gente tem aqui, vou colocar aqui nome, vou colocar semelhante a aluno lá, nome, endereço. Normalmente a gente não usa caracteres acentuados
para nem nome de tabela, nem nome de campo. Não se faz isso. Nome, endereço e telefone. Ok? Pronto. Tá certo? Não, tá errado. Só tem os nomes. Eu preciso dos tipos. Os tipos eu coloco aqui na frente. E aí os tipos você tem que verificar no banco de dados que você está usando quais são os tipos que ele aceita. Na semana passada a gente até chegou a olhar isso aqui, né? Na hora de criar os alunos aqui. Vamos ver aqui, ó. Alunos. Vamos pegar aqui. Counting rows, refresh. A gente tem um data aqui, ó. View data. View data. Ele diz aqui, ó. Caractere varying 200, tá vendo? Caractere varying 200, caractere vary 20, 300 e tal. Então, esse caractere varying é o tipo que você vai usar para criar aquela tabela. Caractere, vamos ver se é assim que escreve. Varying de 200. Endereço. Vamos colocar a mesma coisa. Vou colocar maior um pouquinho, 300. O telefone. Varying 20. Pronto. Aqui. A princípio, esse é o comando para você criar uma tabela. Create table, nome da tabela. Abre parênteses. Nome do campo, tipo, vírgula, nome do campo, tipo, vírgula, nome do campo, tipo, vírgula. A sintaxe de como é o data type aqui, ó, normalmente o data type é uma palavra só, normalmente com um underline ou entre aspas. Eu não sei como é que é exatamente aqui no PostgreSQL, tá? Que eu nunca criei campo aqui no PostgreSQL com essa sintaxe direta. Para executar isso aqui e ver se está tudo certo, a gente clica aqui, ó, clica em F5 ou clica no botãozinho de rodar aqui, ó, execute. Ó, query returned successfully. Então, executou. Para a gente ter certeza se executou mesmo, vou acreditar nele, mas eu venho aqui nas minhas tabelas, então eu refresh. Olha a minha tabela professores aqui. Ok? E ele criou professores com P minúsculo. Tá? Isso aqui, na verdade, o nome, se está maiúsculo ou minúsculo, normalmente não faz diferença. Tá? Eu criei aqui com P maiúsculo, ele não gostou, deixou com P minúsculo, mas a alunos ele deixou, porque eu criei na ferramenta visual. Tá certo? Mas normalmente, no banco de dados, ou você usa todas as letras maiúsculas para nomes de objetos, ou todas as letras minúsculas. E caso você deixe isso por conta do banco de dados, ele vai estabelecer o padrão para você. Tá? Você manda criar e ele, na hora de mostrar ali, ele vai usar o padrão dele, caso você não force esse padrão por algum motivo que seja. Tá certo? Muito bem. Mesmo que você crie na tela de comandos, tá? Normalmente na tela de comandos, mesmo que você crie com maiúsculas e minúsculas, ele vai colocar dentro do padrão dele. A não ser que você faça isso com alguma forma de forçar isso. A linguagem, por exemplo, a SQL Server, que é a forma de você forçar o case, né, o maiúsculo e minúsculo, é entre colchetes. No Oracle, normalmente é entre aspas duplas. Aqui eu acho que é entre aspas duplas também. Veja só. Só para adiantar um pouquinho aqui, a gente não falou do comando select ainda, mas o comando select é o comando que seleciona dados. Eu vou falar muito mais sobre ele depois. Mas veja, eu estou mandando ele selecionar ali os dados da tabela alunos. Veja que ele não reconheceu a tabela alunos, mesmo eu escrevendo com maiúsculo. Por quê? Porque quando eu não digo que tem que forçar maiúsculo ou minúsculo, ele assume que é minúsculo. E pelo que eu estou vendo aqui, ó, o PostgreSQL é case sensitive. Então ele não reconhece a tabela alunos, porque a tabela alunos foi criada com o A maiúsculo. Então, quando eu dou alunos aqui maiúsculo ou minúsculo, dentro da janela de comandos aqui, ó, ele entende que é sempre minúsculo, porque eu não disse para ele que ele tem que forçar isso de alguma forma. Para forçar, eu vou ter que fazer isso aqui, ó, alunos. Opa. Alunos. Ó, aí eu forcei usando as aspas
aquele nome de tabela ali. Isso não é legal. Isso não é legal. Por isso que normalmente a gente não usa essa forçação. Normalmente a gente não usa o entre aspas e normalmente a gente não usa maiúsculos e minúsculos dentro da combinação de nome. Normalmente hoje a gente usa tudo minúsculo, tudo maiúsculo e melhor ainda, a gente deixa o banco de dados fazer isso para nós. Por quê? Porque a chance de você criar uma confusão depois dentro de um sistema, por exemplo, que vai acessar esse banco de dados é muito grande. Imagine que dentro do sistema de banco de dados eu vou fazer me dá aí os dados da tabela alunos. E eu esqueci de colocar que era entre aspas e tal, dentro do banco de dados esse cara tem que ser usado as aspas, então isso não é legal. Então o que a gente faz? A gente não usa esse sistema de case forçado. Aqui ele usou, provavelmente porque a gente usou a ferramenta de criação deles. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou remover a tabela alunos e vou criá-la de novo. Pronto, então vamos lá. Create table alunos. E outra coisa, existem outras formas de você criar uma tabela, mas nós vamos ver isso depois. Alunos, abre e fecha aqui o parênteses. Vamos colocar aqui. Vou colocar assim, nome com a primeira letra maiúscula. Character varying 200. Vou colocar endereço, tudo maiúsculo. Se eu fizer assim, endereço, oh meu Deus, endereço físico. Esse é o camel case, que normalmente a gente usa em linguagens que são case sensitive. Se eu fizer isso aqui, vamos lá, vamos deixar assim, endereço físico, endereço físico, como se tivesse muita diferença. Eu vou colocar telefone, eu vou colocar tudo minúsculo, telefone, até de 30, tá bom. Ok? Então, vou criar essa tabela aí. F5. Criei. Deixa eu ver se eu posso abrir uma outra janelinha aqui. Ver outra janelinha aqui. Ah, tá. Ele fica aqui, ó. Bom, ok. Então você viu aqui, eu crio uma nova janelinha aqui com o botãozinho de Query Tool. As janelinhas vão ficando uma do lado da outra aqui em cima. E sempre lembrando, tá? Isso que a gente está usando esta ferramenta. Outras ferramentas terão um comportamento próprio. Mas normalmente acontece totalmente ter janelinhas com cada coisa aqui. Agora eu vou pedir para ele mostrar aqui, a tabela que criou, tá? Vou dar um refresh aqui. Tá lá, tabela alunos. Quais são os campos? As colunas que ele criou. Olha lá. Tudo minúsculo, tá vendo? Então pouco importa como você colocou. Aí o endereço físico ficou tudo grudado. E aí, às vezes, dependendo da palavra que você usar, confunde. Então, quando você vai usar um nome de campo que é composto por várias palavras, normalmente você faz isso separando por um underline. Assim, ó. É mais fácil de você ler quando você estiver olhando esses dados. Tá? Então, vamos lá. Vou apagar de novo essa tabela, dar um drop nela aqui, ó. Delete, drop. Apaguei a tabela, vou criar de novo, só que agora dessa forma aqui, ó. Alunos, columns, olha lá, endereço físico, tá vendo? Fica mais fácil de ler. Tá certo? Aí várias coisas. Aí várias coisas devem ser levadas em consideração na hora de você criar uma tabela, né? O nome da tabela, o nome dos campos. Se forem coisas muito grandes, na hora de você programar e fazer a seleção de dados, você vai ter que digitar isso tudo. Então você tenta diminuir, mas deixando de forma que ainda tenha sentido. Então, por exemplo, normalmente a gente coloca esse telefone. Na verdade, ou você vai ter uma tabela com os telefones, ou você vai ter vários campos de telefone, por exemplo. Telefone fixo, telefone celular, telefone não sei o que, telefone comercial, telefone pessoal, não sei o que.
Então você vai ter sempre duas palavrinhas do que só telefone. Normalmente quando você cria um campo com um nome muito simples, depois você se arrepende porque você vai precisar de outros com nomes semelhantes e aquele primeiro ficou muito simples. Então é bom você usar uma certa estratégia na hora de criar campos em tabelas, né? Você ter uma visão um pouquinho mais para frente. Mas também não é bom ficar criando campos muito grandes. Tipo, endereço pessoal da pessoa física relacionada. Pô, imagina um campo desse tamanho. Na hora de você fazer, me dá aí, select endereço pessoal da pessoa, não se faz isso, né? Então você mantém um equilíbrio ali. Tá? Mas normalmente você vai lidar com bancos de dados criados por terceiros, né? Por outras pessoas. Então aí você vai ter que verificar quais são os dados, de que forma esses dados estão lá. Tá? Depois que eu criei uma tabela e depois que eu criei os campos, se eu quiser mudar, como é que eu faço? Bom, vamos lá. Um banco que já foi criado há algum tempo e você quiser alterar as coisas nele, você tem que ter muito cuidado. Por quê? Porque, por exemplo, eu vim aqui e apaguei a tabela e criei de novo, né? A tabela estava vazia. Se ela tivesse informação lá dentro, se ela tivesse registros, teria perdido todos eles. Então, quando você vai fazer esse tipo de coisa, você tem que ter muito cuidado. Por quê? Porque você precisa preservar aquilo que já existe. Então, vamos dizer que eu tenho uma tabela de alunos. Tem 5.000 registros lá dentro, 5.000 alunos cadastrados. Se eu simplesmente dropar ou deletar essa tabela, eu perdi os 5.000 alunos. Então, como é que eu faço? Eu crio a tabela do jeito que eu quero primeiro. Depois que eu criei, eu transfiro os dados de uma para outra. Aí depois eu apago a outra. Normalmente isso que eu faço. Isso quando eu estou falando de tabela. Agora, dentro de uma tabela que já existe, eu não quero apagar a tabela. A tabela está bem. Só que eu quero mudar os campos dentro dela. O princípio é o mesmo. Vamos supor que eu tenho uma tabela que tenha 5.000 alunos. E o nome do campo de nome chama nome só. Eu não gosto. Eu quero que o nome seja nome completo. Como que eu faço? Normalmente existem comandos que fazem isso, tá? Para você modificar o nome do campo e às vezes modificar até o tipo do campo. Existem alguns critérios para isso, tá? Renomear campo é uma coisa que normalmente não se faz. Normalmente não se faz. O PostGrid, pelo que eu estou vendo aqui, ele tem comando para renomear campo. Tá? Rename column. É aquilo que eu falei. Cada vez que você vai mexer com o banco de dados, você tem que ver os recursos que ele te dá, que às vezes não estão no padrão SQL. Mas quando não é possível, normalmente, quando você quer mudar o nome de um campo, se a tabela ela acabou de ser criada e não tem dado nenhum, você apaga aquele campo e cria de novo. Quando já existem dados, você faz o quê? Você cria um novo campo, transporta os dados do campo anterior para o campo novo e apaga o campo anterior. Certo? A princípio é isso. Mais tarde, a gente vai ver algumas coisas que podem impedir que isso aconteça dessa forma simples. Vai ser um pouco mais complicado. Porque, como a gente falou no início do curso, a gente está falando de banco relacional. Esse relacional significa que existem relacionamentos entre uma tabela e outra, entre um campo de uma tabela e um campo de outra tabela. Então isso aí pode impedir que você simplesmente altere o nome do campo, porque ele já é usado como referência em outros casos, em outras tabelas. Então não é tão simples assim. Mas a princípio, o Postgres me parece ter um comando de rename column, né? Mas não é toda a ferramenta de banco de dados que tem essa opção, não. Normalmente é você simplesmente criar um campo novo, transportar os dados e depois você apagar o campo anterior.